Fala galera do canal RPM na Veia. Hoje vamos começar com um tópico muito importante que tem movimentado a Fórmula 1 na última semana, que é a saída do Vettel para a Ferrari. Por que muito importante? Porque além da saída dele, não vai ser só a substituição dele pelo Carlos Sainz, mas também o que isso vai gerar na Fórmula 1, o que já está gerando entre as equipes. Houve sim uma tentativa de a Ferrari renovar com ele, porém ofereceram um tempo abaixo do que ele esperava e também um salário abaixo do que ele esperava para essa renovação. É, Crendo eu muito em vista que eles estão apostando no Charles Leclerc. E com razão, por quê? É um piloto novato, um piloto experiente e também que tem mostrado para a Ferrari que ele pode sim brigar pelo título mundial e trazer um título para a escuderia. Um ponto muito importante dessa saída do Vettel é a famosa dança das cadeiras. Porque a saída dele gerou um espaço na McLaren, que foi substituído pelo Daniel Ricciardo e assim abrindo espaço na Renault. Porém, a Renault, digamos assim, é a que saiu mais prejudicada, né, nessa história. Por quê? Eles estão só com o Esteban Ocon, né? E eles precisavam muito de um piloto com nome de peso e com uma experiência para poder ajudar a desenvolver o carro e trazer consequentemente vitórias ou pódio, que é o que eles buscam. Mas é uma coisa também muito delicada. Houve-se também, são rumores de que o Fernando Alonso poderia estar voltando para a Renault mais uma vez, na sua terceira passagem. Porém, é uma coisa muito complicada, porque há uns 2 anos ele vem falando que quando ele for voltar para a Fórmula 1, ele quer voltar para um carro competitivo, um carro que ele possa brigar por pódios ou por vitórias. E hoje sabemos que a Renault não é esse carro. Eles estão com um carro com muita deficiência, no meio do pelotão para baixo. Então, pode ser que ele aceite voltar para ter um espaço a futuramente brigar com alguma vaga em outra equipe, mas é muito difícil, porque hoje os pilotos novatos estão surgindo com muita habilidade e vão ser o futuro da categoria. Por exemplo, se a gente pegar hoje, você tem o Max Verstappen, também temos o Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris. Então são todos pilotos que são novatos e que têm um futuro pela frente. Já o Fernando Alonso já é um piloto um pouco avançado na idade, né? Mas que também não deixamos de ressaltar que é um piloto bicampeão. Então, se ele viesse para a Renault, seria sim uma grande jogada, porque é um piloto experiente, ele poderia estar ajudando a desenvolver esse carro da Renault. Mas, como se diz, hoje em dia, com cada vez mais as montadoras necessitando investir nos carros elétricos ou nos carros híbridos, pode ser que a Renault não continue. Um outro ponto também que se falava muito da ida do Daniel Ricciardo para a Ferrari. É um piloto muito talentoso, piloto veloz, sabe lidar com esse jogo mental da Fórmula 1 e o que se esperava é que até que ele fosse para a Ferrari. Porém, ao analisar entre o Carlos Sainz e o Daniel Ricciardo, eles optaram pelo Carlos Sainz por causa da idade e porque o Daniel Ricciardo já está com 30 anos de idade também, e para eles não seria tão vantajoso, tendo em vista que o relacionamento do Daniel Ricciardo com o Charles Leclerc poderia não ser muito amistoso. Porque o Daniel Ricciardo, ele não, ao primeiro momento, ele poderia vir para ele ser como segundo piloto, só que futuramente poderia haver conflito de interesses, tendo em vista que já o relacionamento que ele teve com o Max Verstappen na sua passagem anterior pela Red Bull, então isso não seria bem agradável para ele. E na McLaren ele teria um carro competitivo, sim, um carro que está melhorando, e uma possibilidade melhor de brigar por pódios ou por vitórias, e tendo um companheiro jovem e
como se diz hoje, do mesmo humor que ele na Fórmula 1, né? Que sabe-se que tanto Daniel Ricciardo como o Lando Norris, os dois têm um senso de humor bastante engraçado e que traz bastante alegria, né? É, Agora, o que se torna incerto é para onde o Vettel vai, porque infelizmente com essa pandemia do Covid-19, a temporada da Fórmula 1 ainda não começou, teve corridas canceladas, ainda está muito incerto o futuro da Fórmula 1 nessa temporada. Muito se especula com duas corridas no mesmo fim de semana, ou alternativo. Ainda está muito incerto o que eles vão resolver a respeito disso. É, com a retomada, das corridas, eles estão analisando muito é, o que pode acontecer, porque hoje o custo deles está muito alto e tem muitas equipes pedindo para que esse teto é, seja abaixado para que eles consigam trabalhar sem ter que entrar em dificuldades financeiras. Porque pegamos, por exemplo, a Williams, de um tempo para cá, não conseguiu se reestruturar, está tentando, está lutando, porém ainda tem um carro muito fraco. Um carro que eles não conseguem brigar nem no médio, no metade do pelotão. Porque é um carro que ele é fraco de aerodinâmica, tem um motor bom, porém eles não conseguem desenvolver o carro. A temporada passada foi ruim. Esse ano, nos testes de Barcelona, também especularam que o carro poderia estar um pouco melhor do que o ano passado, mas ainda que seria um carro para brigar lá para trás, nas últimas filas, e que não teria condições de brigar por poles ou até mesmo por pódio, né, que seria o caso, porque hoje é muito difícil o carro da Williams estar brigando por vitórias com Ferrari, Red Bull, Mercedes, que estão aí no topo. Tem um orçamento muito maior, tem muito mais pessoas para estar desenvolvendo o carro, né? Então hoje também, devido a essa falta de corrida, porque eles não podem exibir os patrocínios, os patrocinadores, não está entrando o dinheiro que tinha da corrida, então muito se especulou-se também de que algumas equipes, por exemplo, tanto a Williams ou até mesmo a McLaren, poderiam estar conversando com a FIA ou com o grupo Lippert de mídia sobre essa questão, porque se chegar num ponto e eles não tiver condição de se sustentar, não seria viável para eles continuar correndo, tendo o gasto que eles têm e por logística também, sendo que a temporada ela começaria meio que assim pela metade, né? Então não teria corridas, o tanto de corridas que era programado, né? Então já por aí só se diminuiria o tanto de dinheiro que entraria para as equipes e assim tornaria mais difícil. Para encerrar, então fica essa incógnita, né, sobre o futuro do Vettel. Talvez ele até acabou até fazendo desse modo porque ele entende, pode ser que ele entenda que para ele é o momento de encerrar, então pode ser que acabando esse tempo dele na Ferrari, pode ser que ele queira ir para casa dele, relaxar e dar uma pausa na carreira dele na Fórmula 1, entendendo ele que os 4 títulos conquistados por ele tenha sido o suficiente. Porque hoje, se olhar para o grid, a maioria das equipes estão com fechado, né? Estão com os pilotos já tudo certo. Você pega hoje o que sobra, ainda que está incerto, seria a Mercedes, que em relação ao Valtteri Bottas, que não sabe se vão querer renovar com ele ou se ele vai renovar. Provavelmente ele queira renovar, por causa que é uma equipe muito boa, o carro é um carro vencedor, e eles já têm uma base do ano passado. Então ainda é uma equipe que está em aberto, mas que é por pouco tempo. Então o Vettel não teria muitas opções de qual equipe ir. Também não faria sentido para ele tá trocando de equipe, uma equipe mais fraca, digamos que ele não tenha nem condições de lutar por pódios. Ele logicamente ele queria brigar por vitórias, por pódios. Seria mais difícil brigar por título, porque nesses 2 anos
em que se passou ele teve um carro razoável da Ferrari, um carro bom, mas devido a certos acontecimentos que aconteceu com ele na pista, meio que acabou abalando o seu psicológico e ele não conseguiu vir demonstrar do que ele era capaz. Então espera-se nessas próximas semanas que possa haver um desfecho sobre essa história do Vettel. Então fiquem no aguardo, lógico, muito em breve terá mais vídeos. Não deixem de se inscrever, deixe o seu like e bora nessa!